Na menopausa, muitas mulheres começam a brigar por coisas que antes passava batido. Nem incomodava tanto. Uma frase mal colocada, um silêncio, tudo irrita. E de repente você está reagindo de um jeito que nem reconhece. Aí vem a culpa, a dúvida e aquela pergunta aqui no pé da orelha. Sou eu que mudei? Estou exagerando? O que está acontecendo comigo? Se você aí já fez essa pergunta, esse vídeo foi feito para você. Porque o que parece um problema de comportamento, muitas vezes é um problema do sistema nervoso, que está ligado com a menopausa. Se entender como tudo isso interfere no seu relacionamento faz sentido para você, já deixa o seu like, ativa o sininho e se inscreve aqui nesse canal. Esse vídeo aqui faz parte de uma sequência de vídeos da série Menopausa e Relacionamento. E uma das frases que eu mais escuto das mulheres nas sessões de casais, aquelas que estão vivendo essa fase, é: eu não era assim. E olha só, não é drama. Não é você sendo difícil. São as mudanças, é o seu corpo enviando sinais que ainda não foram traduzidos, compreendidos, cuidados. Muitas mulheres na menopausa descrevem uma impaciência que não existia antes, uma sensibilidade que parece exagerada, uma reatividade que assusta até elas próprias. E tem uma coisa sobre irritabilidade na menopausa que quase ninguém explica. As alterações hormonais afetam o sistema nervoso e, claro, o primeiro a sentir muitas vezes é o relacionamento, é aquela pessoa que convive com você. Ela paga o pato, sem saber. Isso faz parte, porque se algo está acontecendo com um, é óbvio que vai afetar o outro. O que muitas mulheres falam é: eu acordo cansada, mesmo tendo dormido ou achando que dormi. Eu perco a paciência com coisas que antes eu nem notava. E às vezes, ela diz, eu sinto que ninguém entende o que está acontecendo comigo. Nem eu mesmo. E é verdade. Então, vamos entender o que está acontecendo aí, por dentro. Na menopausa, o corpo passa por uma transição hormonal profunda. E essa transição afeta, como eu falei antes, o sistema nervoso. Primeiro, afeta o sono. Segundo, as famosas ondas de calor, que nem todo mundo sente, mas elas vêm muito à noite. Calor noturno interrompe a mulher no meio da madrugada. A gente acorda e demora para voltar a dormir. Eu sei bem como é isso. E quando amanhece, o corpo não recuperou o que precisava. Uma pessoa sem o sono adequado, ela é uma pessoa mais vulnerável. Quando o corpo não descansa, fica muito mais difícil manter a calma diante das pequenas coisas do dia a dia. Quer comparar? Compara com uma criança que não dormiu. Ela fica birrenta, ela fica irritada, ela fica chorona. Isso também acontece conosco, é claro. Sem sono, a gente fica com menos filtro. O corpo está gastando energia tentando se adaptar a todas as mudanças. É como correr uma maratona invisível e quando você chega numa conversa um pouco mais tensa, a tolerância ao estresse já não tem mais. Tem uma coisa importante também que eu vejo muito na clínica. Muitas mulheres passam por tudo isso sem sequer imaginar que pode estar relacionado à menopausa. Falta informação, falta orientação, elas começam a perceber mudanças no sono, no humor, na paciência e muitas vezes pensam que o problema é o estresse ou que alguma coisa está errada com elas e muitas vezes só vão investigar ou se dar conta muito tempo depois, porque ainda existe muita desinformação sobre essa fase. Às vezes a mulher passa meses, até anos, tentando entender o que está acontecendo com o próprio corpo. E a ficha demora a cair. E ainda tem algo que surpreende muita gente. Menopausa não acontece apenas numa idade específica, tipo após os 40 e tanto. Cada mulher tem um ritmo. E cada vez mais eu vejo mulheres entrando nessa fase, nessa transição mais cedo. Por isso, quando mudanças assim começam a aparecer, vale a pena olhar para isso com cuidado. E esse também é o meu convite. Porque muitas vezes eu sinalizo isso numa sessão, num atendimento de um casal. Porque como eu já passei e eu venho estudando isso para mim fica mais visível. Então eu oriento e encaminho para os profissionais específicos que vão cuidar melhor e tratar dessa fase. Porque olha só, uma coisa que parece um problema emocional é um processo muitas vezes biológico acontecendo. E quando isso começa a ser compreendido, muita coisa começa a fazer sentido.
chega uma luz nesse relacionamento. E a porta de entrada, muitas vezes, é através da clínica de casal. E tá tudo certo. Então aqui também fica um convite para os profissionais que estão assistindo esse vídeo, né, para olhar para isso, os colegas psicólogos, e o convite para você que está me assistindo, para levantar essa pulga aí atrás da orelha, se questionar, ir atrás de informação, de profissionais que possam também estar investigando isso e trazendo um pouco mais de informação para esse momento que é muito desafiante no relacionamento. O relacionamento sente muito, porque quando tudo isso, todas as alterações hormonais no corpo, no sono estão acontecendo, o sistema nervoso fica sobrecarregado. Ele entra em modo de alerta. E nesse estado, qualquer pequeno estímulo pode ser percebido como ameaça. Uma frase do parceiro soa como crítica, um silêncio parece uma grande rejeição, um tom de voz diferente já é interpretado como um ataque. Quando perdemos a sensação de segurança, começamos a reagir antes de escutar, antes de compreender, antes de negociar, e uma simples conversa vira um grande conflito. E daí fica muito difícil não brigar. E, claro, quando isso se repete muitas vezes, o casal entra num ciclo muito difícil de sair sozinho. Ela se sente incompreendida, ele se sente atacado, ela tenta se explicar, mas as palavras saem muitas vezes atravessadas porque também não tem muita clareza. Ele começa a se afastar para evitar novas brigas, a conversa diminui, o cuidado diminui e os dois começam a conviver mais e mais no automático, o que distancia mais. Às vezes nem tem brigas tão grandes, mas também não há mais encontros de verdade. E esse espaço entre os dois vai crescendo. Não porque o amor acabou, mas porque essa sensação de segurança emocional foi se perdendo. E sem essa segurança, as conversas viram um campo de batalha. A irritabilidade na menopausa não surge do nada. Ela costuma ser um grande sinal de que o corpo e o seu sistema nervoso estão sobrecarregados. É um convite ao cuidado, ao ajuste. Você não é o problema. O problema é enfrentar isso sem entender o que está acontecendo dentro de você. E quando você entende isso, quando o casal entende isso juntos, algo muito importante acontece. É como se fosse possível dar um passo atrás. Em vez de interpretar tudo como ataque ou rejeição, os dois começam a olhar para o que está acontecendo com curiosidade, com compaixão, com informação. E isso abre um caminho enorme para a reconexão. Porque sim, é possível se reinventar como casal nesse momento tão desafiante. Você que está vivendo isso, percebeu algo diferente nessa fase? O que foi? O seu sono, a forma dos conflitos, o cansaço, o desânimo? Me conta aqui, eu quero muito saber. Se você quer acompanhar essa série sobre menopausa e relacionamento, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho aqui. No próximo vídeo eu vou falar sobre algo que muitos casais vivem depois dessa fase de conflitos: o afastamento emocional. E o porquê que tantos casais começam a se sentir distantes na menopausa. E lembrando que a menopausa pode ser o começo de um novo jeito de se entender como casal, uma nova forma de se relacionar. Até o próximo!